O milionário fica chocado ao ver a empregada fazer algo impensável em seu lar. Era uma manhã ensolarada e radiante quando Camila, com seu uniforme simples e um cesto de produtos de limpeza, entrou na mansão de Daniel. As paredes de mármore e os lustres cintilantes davam o tom de riqueza e poder. Mas por trás daquela fachada luxuosa havia segredos encobertos por sorrisos. Enquanto arrumava o chão polido do hall de entrada, ouviu risadas abafadas numa sala ao longe. Curiosa, Camila se aproximou, mas quando a porta se abriu, o ambiente mudou. Daniel, um homem alto e sombrio, estava ali, visivelmente nervoso. Camila esperou. Não! O que você está fazendo aqui, Isadora? O tom de Daniel era baixo, mas pesado como chumbo. Camila ficou paralisada ao observar a ex-noiva de Daniel, com seu vestido de designer e olhos frios. Ela sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era uma armadilha. O coração de Camila acelerou. Aquela mulher era conhecida por suas manipulações e traições. Com o ambiente em tensão, Daniel se virou para Camila, que resfriou a respiração. O que ela faria? Apenas uma faxineira, mas seu olhar firme parecia refletir uma força interna que ela nem sabia que tinha. E aí aconteceu. Camila tomou coragem e respondeu: apenas estou fazendo o meu trabalho. Daniel ficou chocado. Você não deveria. Você não sabe quem ela é. As palavras quase saíram em um sussurro, mas a intensidade delas o cercou como uma tempestade. Naquele instante, Camila viu algo nos olhos de Daniel. Não era apenas surpresa, mas uma busca. Ele lutava contra fantasmas do passado, e ela sentiu que sua própria dor se conectava à dele. Camila lembrava-se da mãe doente, da luta diária e do legado que seu pai sonhara, um projeto comunitário que ajudava tantas pessoas. Tudo isso estava ameaçado, mas o que começou ali foi um vínculo. Nos próximos dias, Camila e Daniel começaram a compartilhar conversas rápidas, trocas sinceras que iluminavam seus mundos opostos. Entre um pano e outro, Daniel falava de sonhos esquecidos e feridas profundas, e Camila se permitia sonhar com um futuro melhor. Porém, sombras ainda pairavam sobre eles, e boato que Isadora espalhou como veneno estava prestes a desabar sobre Camila. Ela não merece estar aqui, diziam os outros funcionários. Olhem como ela se aproxima de Daniel. Os sussurros, as olhadas desconfiadas, tudo ganhava forma e o coração de Camila se apertava. O legado do seu pai e sua dignidade estavam em jogo. Quando a verdade sobre a morte de seu pai começou a emergir, Camila se viu em um dilema. Ela tinha que confrontar a traição e a deslealdade que rondava a mansão. E assim, no meio daquele luxo, Camila se preparava. Um mistério se desdobrava, e enquanto a pressão aumentava, ela sabia que a verdade seria sua única salvação. Mas a que preço? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar, pesada como uma nuvem de tempestade prestes a estourar. Camila sentiu um nó na garganta enquanto observava Daniel. A expressão dele mesclava preocupação e Isadora estava ali, como uma pedra no sapato, pronta para causar um estrago. Mas o que aconteceu a seguir foi muito além do que Camila poderia imaginar. De repente, o som de um vidro se quebrando ressoou pela mansão. Todos os olhos se voltaram para a porta. Uma mulher entrou correndo, com a maquiagem borrada e os cabelos desgrenhados. Era Ana, outra funcionária da casa, e ela estava em estado de choque. Ela tá morta, Ana gritou, com a voz embargada. O pânico tomou conta do ambiente. Todo o ar parecia ter sido sugado da sala. Camila sentiu as pernas fraquejarem. Quem tá morta? Perguntou, tentando manter a calma, mas seu coração pulsava como um tambor em seu peito. Ah, Isadora! Encontrei ela na sala de estar, no chão! Ana respondeu desesperada. O choque se espalhou como fogo em palha seca.
Daniel ficou paralisado. A expressão dele passou de preocupação para horror. Não pode ser. Isso não pode estar acontecendo. Ele olhou para Camila, como se a presença dela pudesse trazer alguma luz em meio à escuridão. Enquanto todos começavam a se agitar, Camila sentiu o gelo na espinha. Sabia que a ex-noiva de Daniel tinha inimigos e que ela mesma era um deles. Mas, morte? O tremor na voz de Ana fez Camila se perguntar: isso era um acidente? Ou havia algo mais obscuro por trás? Murmúrios começaram a ser trocados entre os funcionários. Ela não merecia isso. Quem faria algo tão cruel? Os olhares de reprovação começavam a se voltar para Camila, como se ela fosse a única responsável por toda aquela confusão e dor. Olhem como ela está perto de Daniel. Um deles sussurrou com desdém. Camila mal conseguia pensar. Os pensamentos giravam como um furacão em sua mente. Daniel, parecendo perdido, se afastou e murmurou: eu não posso acreditar que isso aconteceu. O desespero tomou conta dele. Os olhos estavam marejados. Ele nunca tinha sido o tipo de homem que demonstrava fraqueza, mas a dor era evidente em seu rosto. Camila, mesmo sem entender completamente o que estava se desenrolando, se sentiu movida a ampará-lo. Daniel, eu... Antes que pudesse terminar a frase, a sirene da polícia cortou o ar tranquilo da manhã. As luzes vermelhas piscavam do lado de fora, como um presságio do caos. Estamos todos em perigo, alguém gritou. O pânico se instalou. Camila franziu a testa. Uma morte, uma polícia, tudo isso parecia um pesadelo sem fim. E então, Daniel virou-se para ela. Você precisa saber, Camila. Isadora não era quem parecia ser. Eu não posso te contar tudo, mas eu tinha medo dela. O olhar dele era intenso, carregado de emoção. Aquilo era uma revelação que abria um abismo entre eles. Talvez existisse uma maldade que Camila nem imaginava. A dor de Daniel era real. Mas e a dela? Como ficava nesse emaranhado de segredos e mentiras? O coração de Camila disparou. O que mais estava escondido atrás daquele véu de luxos e mentiras? A verdade sobre a morte de Isadora poderia ser a chave não apenas para entender a dor de Daniel, mas para resolver o mistério que pairava em sua própria vida. Mas quem poderia ser realmente confiável agora? Com a sombra da morte pairando sobre eles, a linha entre amor e traição parecia mais tênue do que nunca. E enquanto a polícia batia a porta, Camila percebeu que a verdade era um labirinto escuro e tortuoso, no qual todos estavam perdidos. O que mais estava prestes a ser revelado? O coração de Camila disparou. O que mais estava escondido atrás daquele véu de luxos e mentiras? A verdade sobre a morte de Isadora poderia ser a chave não apenas para entender a dor de Daniel, mas para resolver o mistério que pairava em sua própria vida. Mas quem poderia ser realmente confiável agora? Com a sombra da morte pairando sobre eles, a linha entre amor e traição parecia mais tênue do que nunca. E enquanto a polícia batia a porta, Camila percebeu que a verdade era um labirinto escuro e tortuoso, no qual todos estavam perdidos. De repente, antes que pudesse refletir mais sobre o que estava acontecendo, um grito rasgou o ar. Era Ana, a funcionária que tinha entrado correndo. Eu encontrei! Todos se viraram para ela, e a atmosfera pesada tomou um novo rumo. Ana tremia enquanto segurava um pedaço de papel amassado. Diz que vai entregar a verdade e que a culpa será de Daniel. As palavras dela caíram como uma bomba, ecoando pela sala. O choque foi instantâneo. Até mesmo Daniel, que estava tão perdido em sua dor, foi puxado de volta à realidade. O que você está dizendo, Ana? Daniel perguntou, sua voz balançando entre desespero e confusão. Camila olhou para ele. O que estava acontecendo? A ideia de que Isadora tinha deixado algo que poderia incriminá-lo parecia surreal. Mas a forma como todos olhavam para Daniel, a mão dela tremeu, quase impossibilitando a leitura. Ela mencionou um sócio, alguém que sabe da verdade sobre você, Daniel. Os olhos de Ana estavam arregalados, cheios de medo e horrorizados ao ler em voz alta. Camila ficou em estado de choque. Tudo começou a girar ao seu redor. Sócio? Que sócio?
Daniel ficou rígido. Não pode ser. Isso é uma mentira. Nunca foi assim. Sua voz soava alta, mas havia uma fissura que expunha a insegurança. Isadora queria me extorquir. Ela estava tentando me derrubar. Um murmúrio correu pela sala. Os outros funcionários se mostraram ainda mais desconfiados. Todos nós sabemos que você estava com medo dela, largou alguém. Talvez você tenha tentado calá-la para sempre. As acusações brotavam como ervas daninhas, cada rosto mais desconfiado que o outro. Não, Camila gritou, antes que as vozes se tornassem um coro ensurdecedor. Calma, todos. Precisamos entender isso. Mas dentro dela, o pânico crescia. Daniel nunca demonstrou ser violento, mas o que aconteceu com Isadora se encaixava como uma peça num quebra-cabeça distorcido. A polícia finalmente entrou. A cena estava caótica e todos os olhares estavam fixos em Daniel, como se ele fosse o vilão. Mas então ocorreu algo localizado sob a pressão da situação. Um dos policiais se aproximou de Camila e a olhou diretamente nos olhos. Você é limpa de qualquer envolvimento com isso, não é? A forma como ele olhava a fazia sentir-se exposta, como se tudo estivesse em jogo e, de repente, ninguém quisesse acreditar nela. Eu só sou uma faxineira, ela murmurou, a sinceridade quase uma súplica. Mas em meio ao pânico e aos olhos questionadores, o que ela não percebeu foi o olhar relutante de Daniel em sua direção, a conexão que parecia fraquejar. Uma partícula de dúvida se interpôs entre eles. O que mais Daniel poderia ter escondido? Camila dedicou um último olhar ao rosto angustiado de Daniel, mas algo nele havia mudado. E Camila percebeu que a máscara estava prestes a cair. E quando a verdade se tornasse insuportável, um novo mistério começaria a desdobrar. O que mais aquela mansão poderia esconder? O eco frio da verdade preenchia o ar. E Camila se perguntava se conseguiria sair de um labirinto tão mortal. O coração de Camila disparou. O que mais estava escondido atrás daquele véu de luxos e mentiras? A verdade sobre a morte de Isadora poderia ser a chave, não apenas para entender a dor de Daniel. Ela estava com um bilhete. Eu o encontrei. Todos se viraram para ela e a atmosfera pesada tomou um novo rumo. Ana tremia enquanto segurava um pedaço de papel amassado. Diz que vai entregar a verdade e que a culpa será de Daniel. As palavras dela caíram como uma bomba, ecoando pela sala. O choque foi instantâneo. Até mesmo Daniel, que estava tão perdido em sua dor, foi puxado de volta à realidade. O que você está dizendo, Ana? Daniel perguntou, sua voz balançando entre desespero e confusão. Camila olhou para ele. O que estava acontecendo? A ideia de que Isadora tinha deixado algo que poderia incriminá-lo parecia surreal, mas a forma como todos olhavam para Daniel, uma nova suspeita começou a surgir no ar pesado da mansão. Quando Ana desenrolou o bilhete, a tensão era palpável. A mão dela tremeu, quase impossibilitando a leitura. Ela mencionou um sócio, alguém que sabe da verdade sobre você, Daniel. Os olhos de Ana estavam arregalados, cheios de medo e horror ao ler em voz alta. Camila ficou em estado de choque. Sócio? Que sócio? Daniel ficou rígido. Não pode ser. Isso é uma mentira. Nunca foi assim. Sua voz soava alta, mas havia uma fissura que expunha a insegurança. Isadora queria me extorquir. Ela estava tentando me derrubar. Um murmúrio correu pela sala. Os outros funcionários se mostraram ainda mais desconfiados. Todos nós sabemos que você estava com medo dela, largou alguém. Talvez você tenha tentado calá-la para sempre. As acusações brotavam como ervas daninhas, cada rosto mais desconfiado que o outro. Não! Camila gritou, antes que as vozes se tornassem um coro ensurdecedor. Calma, todos. Precisamos entender isso. Mas dentro dela, o pânico crescia. Daniel nunca demonstrou ser violento, mas o que aconteceu com Isadora se encaixava como uma peça num quebra-cabeça distorcido. A polícia finalmente entrou. A cena estava caótica e todos os olhares estavam fixos em Daniel, como se ele fosse o vilão. Mas então ocorreu algo que fez o mundo de Camila desmoronar. Do fundo da sala,
Um dos policiais se aproximou de Daniel e, com um gesto rápido e inesperado, tirou de dentro do paletó dele um celular e começou a mostrar uma foto. Daniel, você está preso. Esta imagem foi encontrada no celular da vítima, disse o policial. O ar parou. Camila não conseguia processar aquela informação. A foto revelava Daniel e Isadora em um momento íntimo, mas o choque maior estava em um detalhe: um terceiro homem, escondido nas sombras, observando tudo. Não, isso é manipulação! Daniel gritou, sua expressão de horror instantânea. Mas as testemunhas iam se aglomerando em torno de Camila, agindo como se ela estivesse envolvida na trama também. O desespero aflorou. As conversas fervilhavam. Ele estava com ela. A culpa é dele. Camila sentiu como se a terra estivesse se movendo sob os pés. Dentro dela, um turbilhão de sentimentos se formou. Compaixão por Daniel, medo da situação e a consciência de que tudo estava desmoronando. E de que ela poderia ser a próxima a ser incriminada. O peso da suspeita agora não estava apenas sobre Daniel. A dúvida começava a se infiltrar também em seu coração. Mas foi então que, em meio à confusão, ela se lembrou de algo. A conversa sussurrada entre Daniel e Isadora, quando ela ouviu, pela primeira vez, algo que parecia mais profundo. A verdade sobre o que você fez era a frase que ecoava em sua mente. Isso tinha um significado que ela ainda não entendia. Com a polícia mexendo nas coisas ao redor e olhares de reprovação lançados em sua direção, Camila teve uma ideia. "Espera, o bilhete!" gritou, finalmente chamando a atenção de todos. "Ana, você o leu. Diga-me exatamente o que estava escrito." "Precisamos saber." Ana hesitou, mas então, com os olhos cheios de nervosismo, começou a ler novamente. "Diz que alguém irá pagar pelo que fez." Sua voz trêmula disparou um novo calafrio na sala. Mas não é Daniel, é outra pessoa. O murmúrio na sala aumentou novamente. Camila sentiu uma onda de desespero. Se não era Daniel, então quem? Com o ambiente em caos e a verdade prestes a ser desenterrada, Camila percebeu que ela estava no meio de um jogo muito maior e mais perigoso do que jamais imaginou. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a que custo? E quem seria o próximo alvo daquelas armadilhas mortais? Ana tremia enquanto relia o bilhete. O ar estava pesado e todos os olhares estavam em cima dela. Camila não conseguia pensar direito. "O que exatamente está escrito?" perguntou, tentando manter a voz firme. Ana respirou fundo, formando as palavras. "Diz que a verdade será revelada e que a culpa será de Daniel e de alguém mais. Uma surpresa." Ela balbuciou, a voz falhando. "E que você, Camila, estava no caminho." O nome de Camila saiu de seus lábios como uma maldição. A sala virou um mar de sussurros. Camila sentiu o frio na espinha. O que Isadora poderia saber sobre ela? O olhar de Daniel passou de confusão para choque absoluto. Ele pareceu perder o chão. "Você não pode acreditar nela." Seu grito foi quase um desespero. Mas a polícia se aproximou, intimidando ainda mais. Um dos policiais, com cara de poucos amigos, puxou Ana para o lado, exigindo o bilhete. "Vamos, garota, o que mais tem nesse papel?" E a tensão aumentava cada vez mais. Enquanto isso, um barulho alto ecoou de fora da mansão. Um ruído de motor cortando o ar. E então, a porta da frente se abriu com um estrondo. Um homem de terno, com uma expressão de autoridade que chocaria qualquer um, entrou. Era um advogado, um conhecido da família de Daniel. "Estou aqui para esclarecer a situação", ele anunciou-se, imponente. Todo mundo parou. O advogado puxou um dossiê debaixo do braço, seu olhar passando por cada um na sala. "Recebi informações de que a morte de Isadora não foi um acidente e que existe um documento que pode mudar tudo." Daniel ficou paralisado, pálido como uma folha de papel. Camila observou a cena. A agonia no rosto dele a fazia se questionar. "O que você quer dizer com isso?" Daniel perguntou, a voz falhando. O advogado virou-se, encarando os presentes, segurando o dossiê como se fosse uma bomba relógio prestes a explodir.
Isadora deixou um testamento. Não era só um documento de bens, tinha segredos, segredos que envolvem todos vocês. E Camila, você é mencionada ali. O que você fez na mansão pode não ser o que acreditam. Ele hesitou, estudando a reação de Camila. A palavra testamento pairou no ar e a sala ficou em silêncio. Camila sentiu o coração disparar. O que Isadora sabia sobre seu passado? O que ela tinha escondido? E por que o nome dela estava nele? Daniel, por sua vez, se aproximou, o olhar carregado de desespero misturado com desconfiança. Camila, o que havia naquele bilhete? Ela não sabia o que responder. O peso da dúvida a sufocava. O advogado continuou. Precisamos de todos aqui para resolver isso, pois alguém irá pagar, e não é apenas Daniel. Quando as palavras dele ecoaram, um grito cortou a sala. Era Ana, novamente. A polícia encontrou algo. O celular de Isadora. Eles descobriram quem estava por trás disso. O pânico se espalhou numa fração de segundos. O olhar de todos estava fixo em Ana, enquanto a ansiedade aumentava. Camila mal podia respirar. Seus pensamentos giravam como um furacão. Então aconteceu. O advogado deu um passo à frente, seu olhar fixo em Camila. A verdade que Isadora guardou pode acabar de uma vez com esse jogo. E a pessoa que orquestrou tudo isso é alguém que você nunca suspeitou. Os rostos ao redor se faziam um mar de confusão e choque. Alguns começaram a sussurrar. Quem? Quem seria? O clima estava tenso, o medo crescendo em todos. Camila sentiu a pressão aumentar. Sua cabeça pulsava. Quem poderia ser? Com um movimento brusco, a porta se abriu novamente, revelando um policial que entrou correndo. Precisamos de todos no escritório agora. É urgente. Seu tom era grave, e a urgência na voz deixava claro que algo sério estava prestes a se desdobrar. Camila sentiu que o chão estava prestes a se abrir sob seus pés. As peças do quebra-cabeça se moviam rapidamente, mas estavam longe de se encaixar, e a verdadeira natureza de cada um à sua volta estava prestes a ser revelada. O que havia por trás daquela morte? O que a verdade traria no final? A ansiedade apertou ainda mais o coração de Camila, enquanto ela se perguntava se sairia viva nessa história. As palavras de Ana ecoaram na sala, o clima pesado como chumbo. Camila sentiu o mundo ao redor parar. Camila, você estava no caminho. Aquela frase a golpeou como um soco. O que Isadora sabia sobre ela? Por que seu nome estava naquele bilhete? Ela olhou para Daniel, que estava em choque, a expressão misturando medo e desespero. O advogado tirou o dossiê do braço e começou a folhear, a tensão crescente prendendo a respiração de todos. Ana nervosamente se afastou, sua mão ainda tremendo com o bilhete. O policial ao fundo lançou olhares de desconfiança para Daniel, e então para Camila. Precisamos de respostas, ele disse cortando o silêncio. Nesse momento, uma batida forte na porta interrompeu tudo novamente. Um silêncio carregado pairou, como se o ar tivesse sido sugado para fora da sala. O policial que estava à frente fez sinal para alguém entrar, e de repente um homem alto e magro apareceu. Usava um terno escuro e um sorriso cínico. Desculpe o atraso, ele disse. A voz suave, mas com uma borda de autoridade. Quem é você? Daniel perguntou, a desconfiança visível nos olhos. O homem deu um passo à frente, imperturbável. Meu nome é Ricardo, sou advogado de Isadora, anunciou, cruzando os braços. Ele olhou com um brilho de satisfação. E venho com uma outra verdade. Outra verdade? Camila repetiu, o coração disparado. O que mais poderia haver? O advogado de Isadora devia saber algo crucial, mas o jeito como ele se apresentava deixava um nó na garganta. Isadora deixou um testamento em que não só menciona a culpa de Daniel, mas também liga essa culpa a você, Camila. As palavras dele caíram na sala como uma bomba. Daniel olhou atordoado e murmúrios começaram a se espalhar. Como assim? Camila perguntou, a voz falhando. Por que eu? O que eu tenho a ver com isso? O olhar de todos a atravessava, acusatório. Isadora sabia que você tinha segredos que poderiam prejudicá-lo, Daniel. Secretos do passado.
O testamento dizia que você tinha uma conexão com uma empresa de fachada, com negócios ilegais, revelou Ricardo. A expressão dele, uma máscara de frieza. O pânico tomou conta de Camila. Como Isadora poderia saber isso? O que ela tinha feito? Que a colocava no radar de Isadora? A sala inteira silenciou. Os murmúrios cessaram e os rostos dos funcionários pareciam misturar horror e descrença. Isso não pode ser verdade, Daniel murmurou, quase para si mesmo. Eu não teria feito nada ilegal. Seu pai era parceiro de Isadora em negócios. O que ela guardou pode destruir tanto você quanto Camila, disse Ricardo com um sorriso satisfeito. E Isadora sabia disso. Ela não só deixou um testamento. Deixou cláusulas para proteger todos ao seu redor de qualquer acusação. Ela queria que você sentisse angústia antes de tudo vir à tona. Camila sentiu o chão desabar sob seus pés. A confusão misturava-se a um desespero crescente. Isadora tinha manipulado tudo até o último momento. E tudo girava em torno dela e de Daniel. Como eles sairiam dessa? Antes que alguém pudesse reagir a essa revelação, um som de vidro quebrando ecoou do outro lado da sala, seguido pelo agito de pessoas se movendo e sussurrando. O clima tenso ficou tenso, e Camila viu o rosto de Daniel se contorcer em medo. Ele olhou para a porta com olhos arregalados. O que foi isso? Mas então o grito. Uma mulher entrou, correndo, cabelo despenteado, olhos arregalados. Era Ana, mas ela não estava sozinha. Havia algo em sua mão, algo que fitava direto para Camila, como uma reprovação silenciosa. Camila! Ana gritou e todos pararam. Eles a encontraram! A sala se silenciou novamente e o olhar de Ana parecia acusador. Camila não teve tempo de processar. Encontraram o quê? O medo a consumia. O que mais estava prestes a ser revelado? E a verdadeira natureza de cada um ali poderia mudar para sempre. Ela percebeu que o jogo estava ficando muito mais perigoso e que a pressão só aumentava. Sim, é dela. O celular de Isadora, Ana ofegava. Contém tudo. E com essas palavras a sala ecoou como se o tempo tivesse parado. A próxima revelação poderia mudar tudo. O que mais Isadora havia deixado para trás? O que poderia ser tão devastador que deixaria todos em estado de alerta? O medo gerou uma nova compreensão. Camila sentiu sua cabeça girar, a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar em volta dela. E a verdade? Essa era uma linha perigosa, que ela estava prestes a cruzar. Ana tremia enquanto relia o bilhete. O ar estava pesado e todos os olhares estavam em cima dela. Camila não conseguia pensar direito. O que exatamente está escrito? Perguntou, tentando manter a voz firme. Ana respirou fundo e começou. Diz que a verdade será revelada e que a culpa será de Daniel e de alguém mais. Uma surpresa. O rosto de Camila palideceu. E que você, Camila, estava no caminho. O nome dela saiu como uma maldição. A sala virou um mar de sussurros. Camila sentiu o frio na espinha. O que Isadora sabia sobre ela? O olhar de Daniel passou de confusão para choque absoluto. Ele pareceu perder o chão. Você não pode acreditar nela, gritou, sua voz transbordando desespero. Mas um policial impassível passou pela sala exigindo o bilhete. Vamos, garota. O que mais tem nesse papel? E a tensão cresceu como fogo. Um barulho alto ecoou do lado de fora, cortando o ar denso. A porta se abriu com um estrondo. Um homem de terno, com uma expressão de autoridade, entrou. Desculpe o atraso, disse, a voz suave, mas imponente. Quem é você? Daniel perguntou, desconfiança em seu olhar. O homem deu um passo à frente, imperturbável. Meu nome é Ricardo, sou advogado de Isadora, anunciou, e um brilho maligno dançou em seus olhos. Vou expor a verdade agora. E o diretor da sala começou a palestrar sobre o testamento de Isadora, mas Camila só conseguia ouvir uma palavra: verdade. Ricardo continuou, revelando que Isadora havia deixado documentos comprometendo a vida de todos ali, e de repente, tudo se transformou em um grande caos. O advogado puxou um caderno, e o sorriso dele só aumentou. O que vou revelar vai desmoronar a vida de muitos. Camila sentiu o coração disparar. O que viria a seguir? Mas antes que o advogado pudesse prosseguir,
Um grito cortou a sala. Era Ana correndo. Ela estava aqui. O choque tomou conta de todos ao redor. Camila ficou paralisada. O que Ana queria dizer? A verdade sobre Isadora? A mulher entrou, cabelo desgrenhado, com um pequeno objeto em mãos. Eu a vi. Ela estava viva. A sala silenciou. Todos se viraram para Ana. Mais uma mentira! Daniel gritou, mas os olhos dele brilhavam com uma mistura de esperança e terror. O advogado se aproximou, intrigado. Como você pode ter certeza disso? Ana levantou o objeto. Era um pendrive. Ela me entregou isso antes de tudo. O murmúrio começou a se espalhar como um incêndio. Tem gravações, planos e todas as provas. Camila sentiu o nó na garganta apertar. O que mais Isadora havia preparado? O que ela tinha feito? Ricardo tentou intervir. Isso é uma manobra, não pode ser confiável. Mas a semente da dúvida já estava plantada. O pânico aumentava. Todos olharam para Camila. A confusão em seus rostos. Camila, você sabe de alguma coisa sobre isso? Alguém sussurrou. Foi então que o advogado a encarou, os olhos penetrantes. Você não entendeu. Isadora sempre foi bem mais esperta do que você pensava. E agora é tarde demais. Num impulso, Camila se virou para Daniel, quase buscando ajuda. Mas ele estava em choque. E se tudo isso for uma armadilha contra nós? Os gritos se intensificaram e o clima estava prestes a explodir. Mas quando Ana começou a conectar o pendrive ao laptop que estava ali, o clima virou uma mistura de ansiedade e expectativa. A tela iluminou o rosto dela e todos se sentiram presos àquela imagem. Camila tremia, agarrando-se ao fim da mesa. O que mais poderia estar escondido? O que Isadora ainda guardava? E quando a tela começou a abrir os arquivos, as palavras ecoavam em sua mente. A verdade será revelada. Mas de repente, a tela desligou. Um grito ecoou que interrompeu tudo. O grito de Ana. O horror tomou conta do ambiente. Todos se viraram. Mas o que aconteceu a seguir? Um ventania de segredos estava prestes a desbordar, ocultando verdades tão pesadas que ninguém estava pronto para enfrentá-las. O que mais estava pronto para ser revelado? O pânico tomou conta da sala quando Ana gritou. O pendrive que ela segurava parecia brilhar sob a luz, uma promessa de revelações que poderia abalar o mundo de todos ali. Mas, no instante em que Ana conectou o dispositivo ao laptop, um barulho ensurdecedor cortou a tensão. Uma explosão. As janelas da mansão tremeram e uma nuvem de fumaça invadiu o ambiente. Todo mundo, para a saída! Gritou um dos policiais, correndo em direção à porta. O caos se instalou. Camila não conseguia pensar. Seus instintos gritavam para que ela saísse, mas uma força invisível a prendeu ao chão. Ela olhou para Daniel, que parecia tão atordoado quanto ela. O horror nos olhos dele refletia sua própria incerteza. Vamos, Camila! Ele a puxou, mas outra explosão fez com que o teto do hall de entrada começasse a ceder. Pedaços de gesso caíram ao redor deles, e a fumaça se espiralava como uma serpente, engolindo tudo em seu caminho. A visão ficou turva, e o ar se tornava irrespirável. Ana, com o pendrive ainda na mão, foi a primeira a desabar. O que está acontecendo? Ela gritou, mas seus gritos se misturavam ao som de destruição. Camila sentiu um nó na garganta enquanto observava as pessoas se movimentarem desesperadamente. O que tinha desencadeado aquilo? Uma sensação de traição começou a surgir. Isadora poderia ter preparado tudo. O que mais ela tinha orquestrado em vida? O que mais estava escondido sob a superfície? Daniel estava empurrando os outros em direção à saída, sua expressão determinada. Mas Camila não conseguia deixar de pensar. Era isso que Isadora queria? Criar o espetáculo de horror? Se associar a ele e se expor na visão de todos, isso era um risco? Mas a dúvida rapidamente foi afastada pela maré de pânico que os envolvia. No meio do caos, enquanto os tiros da polícia soavam do lado de fora, um grito cortou o ar. Daniel soltou a mão de Camila e correu em direção a Ana. "O que você está fazendo?" ele gritou, mas já era tarde.
Ana, com o pendrive quase como uma âncora, tropeçou e caiu. O dispositivo escorregou de suas mãos e, em um gesto desastroso, parou aos pés de alguém que Camila não reconhecia. Um homem com um olhar implacável. "O que você pensa que está fazendo?" o homem questionou, sua voz carregada de desprezo. Com um movimento rápido, ele pisou no pendrive, quebrando-o em pedaços. Camila sentiu como se sua própria alma tivesse sido esmagada. Ali, no chão, estava a única saída que poderiam ter. Todo aquele caos, toda aquela tensão, redução a um pedaço irreconhecível de plástico. O homem então se virou para a sala lotada. "Vocês realmente acham que poderiam escapar disso?" Isadora estava certa em desconfiar de vocês. Ele sorriu e o desprezo em seus olhos denunciava a confiança que ele tinha em seu poder. "É hora de pagar pelos seus segredos." O alarmante frio na espinha de Camila subiu. Era um novo nível de ameaça. O que ele sabia? Qual era seu papel ali? Os olhares de todos se voltaram para Daniel, como se ele tivesse que dar resposta. E a conexão que havia entre eles se tornou um peso insuportável, uma trilha direcionada ao abismo. E quando Camila abriu a boca para protestar, uma sombra passou pela sala, e em um movimento rápido o homem se virou, pronto para atacar. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma explosão maior ecoou. O chão tremeu sob seus pés e a entrada principal desmoronou. "O que diabos foi isso?" Daniel gritou, a voz quase perdida na confusão. Mas antes que pudesse entender, Camila percebeu algo mais. O olhar do homem mudara, de desprezo para um temor genuíno. Aquela virada repentina fez questionar tudo mais uma vez. "O que está acontecendo?" Camila sussurrou para Daniel, sem saber se conseguiria ter uma resposta. "Nós não sabemos. Precisamos sair agora!" Daniel gritou, puxando-a mais uma vez. Mas a tensão estava em seu auge. O que mais poderia acontecer? A questão pairava no ar, pesada como uma espada sobre suas cabeças, enquanto a verdadeira natureza de cada um começava a se revelar. E Camila percebeu que esta não era uma luta apenas por sobrevivência, mas uma batalha por suas próprias verdades. O que mais estava prestes a se desdobrar? O pânico tomou conta da sala quando Ana gritou. O pendrive que ela segurava parecia brilhar sob a luz, uma promessa de revelações que poderia abalar o mundo de todos ali. Mas, no instante em que Ana conectou o dispositivo ao laptop, um barulho ensurdecedor cortou a tensão. Uma explosão. As janelas da mansão tremeram e uma nuvem de fumaça invadiu o ambiente. "Todo mundo, para a saída!" gritou um dos policiais correndo em direção à porta. O caos se instalou. Camila não conseguia pensar. Seus instintos gritavam para que ela saísse, mas uma força invisível a prendeu ao chão. Ela olhou para Daniel, que parecia tão atordoado quanto ela. O horror nos olhos dele refletia sua própria incerteza. "Vamos, Camila!" Ele a puxou. Mas outra explosão fez o teto do hall de entrada começar a ceder. Pedaços de gesso caíram ao redor deles, e a fumaça se espiralava como uma serpente, engolindo tudo em seu caminho. A visão ficou turva, e o ar se tornava irrespirável. Ana, com o pendrive ainda na mão, foi a primeira a desabar. "O que está acontecendo?" ela gritou, mas seus gritos se misturavam ao som de destruição. Camila sentiu um nó na garganta, enquanto observava as pessoas se movimentarem desesperadamente. O que tinha desencadeado aquilo? Uma sensação de traição começou a surgir. Isadora poderia ter preparado tudo. O que mais ela tinha orquestrado em vida? O que mais estava escondido sob a superfície? Daniel estava empurrando os outros em direção à saída, sua expressão determinada. Mas Camila não conseguia deixar de pensar. Era isso que Isadora queria? Criar um espetáculo de horror? Se associar a ele, se expor na visão de todos, isso era um risco? Mas a dúvida rapidamente foi afastada pela maré de pânico que os envolvia. Quando a fumaça tomou conta do ambiente, algo mexeu em seu instinto de sobrevivência. Foi aí que uma figura surgiu no meio da confusão. Uma silhueta feminina emergiu das sombras, tão inesperada quanto um sopro de ar fresco em meio ao caos. Era Isadora. Mas ela estava... diferente. O olhar dela era feroz,
e não havia traços de fragilidade que Camila lembrava. O brilho nos olhos dela era de alguém que conhecia os segredos mais sombrios de todos ali, como se houvesse um poder imenso dentro dela. Você não poderia escapar tão facilmente, Isadora declarou, a voz ecoando com um poder que tomou o espaço. Eu sempre soube que seus segredos viriam à tona. Camila congelou. A presença dela era opressora, e mesmo entre a fumaça, a mente de Camila girava. O que você fez? Daniel quase sussurrou, como se tivesse visto um fantasma. Mas Isadora apenas sorriu. O jogo mal começou. O caos se amplificou, os gritos aumentaram e as pessoas começaram a correr em desespero. Mas você está morta. Camila conseguiu balbuciar, a incredulidade transparecendo. Como isso era possível? O que Isadora queria? Mortos e vivos têm formas diferentes de se conectar, e meus planos, eles não dependem de como você vê a realidade. Ela agiu como se estivesse dançando entre as chamas, uma figura que era tanto uma ameaça quanto uma salvadora. Existem gravadores de testemunhas que revelam tudo, e isso inclui você, Camila. Não pense que está fora disso. Camila sentiu a terra se mover sob seus pés. O pânico aumentou, mas a presença de Isadora, agora palpável, enchia o ambiente de uma energia sinistra. O que realmente acontecia? O que Isadora havia planejado? Daniel estava atordoado. Ele olhou de Isadora para Camila e volta, uma fúria contida em seu olhar. Você sabia disso? Todo esse tempo? Eu não sabia. Acreditava que estava morta. Camila gritou, perdida entre as palavras. Mas a expressão de Daniel parecia se transformar em um misto de dor e traição, o que a fez sentir-se ainda mais encurralada. Por alguns instantes, tudo se congelou. O tempo parecia se esticar enquanto a mente de Camila trabalhava febrilmente. Na fumaça e no caos, as palavras de Isadora ecoavam. O verdadeiro poder não está nas mentiras que contamos, mas nas verdades que esquecemos. Antes que Camila pudesse pensar em uma resposta, uma segunda explosão reverberou pela mansão. Paredes cederam, mais fumaça encheu o ar e tudo se tornou um turbilhão de movimento e som. No meio do pânico, o olhar de Isadora encontrou o de Camila novamente, e a última coisa que Camila ouviu antes de tudo escurecer foi a risada ressoando na sala, como um sinistro presságio. A verdade estava prestes a se desdobrar. Mas qual verdade? E quem realmente controlava o destino deles? Camila sentiu tudo girar ao seu redor. A fumaça a envolvia, e a risada de Isadora. Você não pode escapar. Com a adrenalina pulsando nas veias, Camila percebeu que era agora ou nunca. Naquele momento, ela não estava lutando apenas pela própria vida, mas pela verdade que havia se perdido entre mentiras e ilusões. Quando a fumaça começou a se dissipar, Camila avistou Daniel, sua expressão marcada por pânico, mas também por um fio de determinação. Vamos, temos que ir, gritou ele, puxando a mão de Ana, que parecia ainda em estado de choque. Juntos, correram em direção à saída. Mas o caos era palpável. O que ela sabia? Camila gritou para Daniel, enquanto manobrava entre os destroços. Ele olhou para trás, o medo nos olhos. Ela sempre teve algo sobre nós, algo que nunca soubemos. Os gritos dos funcionários se misturavam ao som de sirenes, e a confusão era um campo de batalha. Finalmente, ao chegarem ao ar fresco do lado de fora, foram cercados por policiais. Camila olhou para a mansão em chamas, refletindo sobre as escolhas que a levaram até ali. Temos que contar a verdade, exclamou. Mas o olhar de Daniel era sombrio. E se a verdade for mais perigosa do que as mentiras que criamos? As chamas dançavam e o calor quase a abrasava. Camila sentiu um tremor. Era a hora da verdade. Mas como saber qual era realmente? Ana se aproximou, segurando o pendrive quebrado. Ela não pode ter deixado isso para trás. Precisamos do que estava lá, Daniel afirmou, enquanto a multidão ao redor deles começava a dispersar. O pânico ainda pairava entre os olhos dos que se afastavam, mas a verdade que buscavam começava a se iluminar. Mas antes que pudessem se mover, Ricardo, o advogado de Isadora, surgiu. Não pensem que conseguirão escapar tão facilmente, ele disse, seu tom sombrio fazendo o coração de Camila disparar. Isadora estava apenas começando sua vingança. A verdade que ela guardava virá à tona.
A culpa de vocês todos será exposta. Corações batiam mais rápido. Com a vida de todos em jogo, Camila sentiu que o destino estava nas mãos deles. E se aceitar a verdade for a única maneira de escapar, ela pensou, o que estávamos dispostos a perder. Determinação inflamou Camila. Estamos prontos para enfrentar qualquer verdade, mas não sob seu controle, ela disse, encarando Ricardo. O silêncio era pesado. Um a um, os rostos ao redor começaram a se voltar para Daniel, Camila e Ana. A verdade estava em suas mãos. Então, em um ato de coragem, Daniel tomou a frente. Às vezes o passado que nos assombra pode ser nosso maior aliado. Isadora fez suas jogadas, mas somos nós que decidimos como jogar a nossa vez. O olhar feroz de Daniel cortou a tensão. E Camila sentiu uma conexão. Eles ainda tinham esperança e força. Mas o que mais estava escondido? Dentro daquela fumaça e do eco das chamas, os segredos poderiam ser devastadores. O passado sempre cobrou seu preço, e agora a conta estava sendo apresentada. Enquanto a polícia tentava controlar a situação, ficou claro. A luta não foi apenas pela sobrevivência, mas pela verdade que moldava suas vidas. E ali fora, sob o céu negro e encharcado de promessas não cumpridas, uma nova jornada começava. Afinal, quem estaria disposto a enfrentar as sombras do passado? Às vezes, para encontrar a luz, a escuridão deve ser confrontada. Neste mundo, repleto de ambições e segredos, lembre-se, não é a busca por poder que nos define, mas como lidamos com as consequências de nossas escolhas. Então, agora é com você. Se você chegou até aqui, se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para dar força ao algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa saga incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Vamos ver quem consegue decifrar os mistérios que ainda estão por vir. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos